Testando. Então, vai. Clau, parece. Clau. Olá, pessoal. Calma que vai dar certo. Nós estamos tentando inserir a turma aqui, tá bom? Tá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar daqui a pouquinho. A gente só está tentando trazer a turma. Clau, você tá aí? Eduardo, você tá aí? Eduardo, pode vir. Chamei, ó. Clau. Opa, quem chegou? Eduardo? Chamei, ó. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo, né, Felipe? Felipe, Oi, Eduardo, tudo bem? tudo bem, Olá, Felipe? eu tô te ouvindo, viu? Só não tô te vendo. Você me vê? Ah, apareceu ali. Ei, eu tô te ouvindo. Né, Felipe? Mas você me vê? Tô te vendo. Ah, legal. Tudo bem, Felipe? Eu não tô conseguindo te ver. Só não tô te vendo. Você me vê? Ah, apareceu ali. Tô te vendo, Felipe. Ei, eu tô te ouvindo. Né? Você não tá me vendo? Não tô te vendo, não, mas vamos lá. Vamos deixar a Clau entrar, que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Mas você me vê? Te vejo, tô te vendo. Vamos deixar a Clau entrar, que vai dar certo. Vai dar certo. Eduardo, tá dando algum delay com você, viu? Tá dando algum delay. Deixa aqui. Boa noite. Tá dando algum delay com você, viu? Tá dando algum delay. Klaus, você tá aí? Clau? Eu estou aqui e a Cadê sua você? câmera não está aparecendo para mim. Não? Não. Eu estava vendo você e o Eduardo, mas agora que eu entrei, o Eduardo sumiu e a sua tela está preta. Muito bom. Acho que vai ser muito legal a nossa live. Pessoal, pode dizer aqui nos comentários, a gente está se ajustando com as telas. Vocês estão vendo? O Eduardo saiu da live? Saiu, ele tá entrando de novo, tô aceitando aqui. Tá, eu acho que ele estava usando 2 aparelhos e estava voltando a ligação. Ele tava com Aqui. 2 aparelhos? A Fran está dizendo, vendo os 2. Quem que você está vendo, Fran? Fala aí pra gente. Aí, ó, tô vendo o Eduardo agora. Apareceu. Tô vendo o Eduardo. E eu não te vejo. Oi, Eduardo, tudo bem? Agora você me ouve? Eu tô te vendo, você me vê? Tá me ouvindo, Felipe? Tô te ouvindo bem. Ah, você E só não você tá... me vê? Eu tô pelo celular, Agora... Felipe.
Olha, o público está dizendo que está vendo os três. Eu não consigo ver o Felipe, mas se o público está vendo nós três e ouvindo nós três, tudo bem. Então tá bom. Agora os Agora os três. Oi, três, Gil, boa noite. Cadê? Ah, que pena, que deve ser alguma configuração no Instagram, Felipe. Agora sim, os três. Olha, já temos 35 pessoas aqui participando da live. Vejo os três, legal. Eduardo, dá uma enquadrada melhor em você. Isso, boa. Vai ter que eu tô ajeitando o telefone aqui, Felipe. Joia. E aí, ficou bom agora? Tá bonito, tá bonito. Tá ótimo. Pena que eu não vejo o chefe aqui, mas tudo bem. Vamos tocar desse jeito? Cláudio, você tá vendo o Eduardo, é isso? Eu vejo o Eduardo, não vejo você. Mas o público está vendo os três. Aqui nos comentários eles estão dizendo que estão vendo os três. Ah, então vamos em frente, então. Vamos em frente. Tá ótimo. Oficialmente começando a live. Live é assim, né? Dessa forma, por isso que se chama live. É tudo ao vivo e às cores, né? Exato. Isso. Eu não estou vendo nenhum dos dois. Eu vou. Olha, mas você tá aí, Eda. Desculpa, Felipe. Não, eu vou abrir aqui o equipamento, que eu estou no celular, tá? Eu vou abrir aqui o equipamento, que no equipamento eu consigo ver vocês dois. Então, não sei se vai dar um delay aí na história, tá? Ah, pode ser. A sua voz estava voltando, Eduardo. Só se você deixar no silencioso, por favor. Porque quando você estava com os dois, estava dando dois sons diferentes na live. Tá, não. No equipamento aqui eu vou deixar no silencioso. Vamos lá, então? Vamos lá. Você vai sair, então, Eda? Desculpa. Vamos embora. Vamos em frente. Pode ser assim? Pode ser assim. Sim, vamos lá, então. Como mediadora dessa live, eu vou oficialmente iniciar o nosso bate-papo, né? Sim. Boa noite a todos e todas que já estão aqui, 36 pessoas já acompanhando a gente nesse bate-papo. Bem, eu vou iniciar me apresentando e depois eu vou pedir para que o Eduardo e o Felipe também se apresentem, né? Vamos usar alguns minutinhos bem breves para a gente se apresentar a vocês. E logo em seguida a gente inicia o tema que nos interessa, né, nessa live. Eu sou a Cláudia Zieri, idealizadora do projeto Ciência nas Trilhas, eu sou bióloga, sou doutora em botânica e entre as atividades que eu exerço na ciência e na educação, eu também estou como assessora ministerial no Ministério Público de Mato Grosso, gerenciando o programa de sustentabilidade desta instituição. E sou membro da Câmara Temática de Educação Ambiental do Parque Nacional de Itatiaia, onde essa atividade de hoje, essa live de hoje, né, pertence, é uma atividade da Câmara Temática de Educação Ambiental do Parque, que tem como objetivo, né, promover, então, a educação ambiental, a gestão participativa, e conta com a participação de vários voluntários, né, de pessoas e de instituições que fazem esse trabalho da Câmara Temática, né, de CETEA acontecer. Eu vou passar, então, para o Felipe, Eduardo, né, para o Felipe se apresentar, e depois, logo em seguida, você tome a palavra, né, se apresente também, já fale um pouquinho da execução do seu projeto, né, que você está coordenando, participando do Projetos Primatas, que tem a ver também com, eu acredito que nós vamos usar parte dessa nossa live também falando, né, deste projeto. Então, Felipe, eu tenho certeza que muitos estão aqui querendo te conhecer. Que bom que a sua câmera está aparecendo para quem está nos assistindo, né, porque apesar de já ter aí 4 ou 5 meses, né, depois você fala um pouco melhor, o tempo que você está na gestão do parque, eu acredito que muitos ainda não te conhecem. Então, por favor, fique à vontade para se apresentar aqui para quem está nos assistindo. Legal, Cláudio. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, né, inaugurando as nossas lives, né. É importante
dizer que esse é um momento também da nossa estratégia de comunicação, né? Não só com nossos visitantes, os nossos parceiros, moradores do entorno, da unidade. Então, a gente espera que essa ferramenta, né, das lives, a gente consiga aproximar, né, a gestão do parque do público, né, do público que trabalha e que atua dentro do parque. Então, meu nome é Felipe Cruz Mendonça, eu sou analista ambiental do ICMBio. No momento estou o chefe, né, gestor do Parque Nacional do Itatiaia. Vai completar aí no início de dezembro 6 meses e vem sendo um prazer conhecer um pouco do parque. Enfim, sou 20 anos, há 20 anos eu sou servidor público, né? Inicialmente do IBAMA, depois do Instituto Chico Mendes, né, que é o ICMBio. Entrei no Acre, trabalhei muito com reservas extrativistas, florestas nacionais, parques nacionais, um pouco ali da tríplice fronteira ali, Rondônia, Amazonas e Acre. Fui gestor da reserva extrativista Arapixida, onde eu tenho muito carinho, muitas boas recordações, né? Foi a minha grande aula que eu tive lá, foi na reserva Arapixi. Depois tive uma experiência em Brasília com gestão participativa e educação ambiental, com planos de manejo também, né? E entre 2016 e 2019 eu estive também à frente lá do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e da área de proteção ambiental Fernando de Noronha, né? São duas unidades que ficam lá no arquipélago e também foi um desafio belíssimo, cheio de desafios, né, que a gestão ambiental nos proporciona no seu dia a dia, né, de conciliar o uso sustentável dos recursos, né, com as demandas humanas das pessoas, né. Então, esse é o nosso desafio também no Parque Nacional. E hoje a gente está, né, a Clau está facilitando, né, Clau, moderando essa nossa live. A ideia é falar um pouco da alimentação, né, por que não alimentar os animais silvestres, né. E a gente tem o programa Parque Limpo, eu venho aprendendo um pouquinho também sobre isso, dentro do parque, um dos assuntos, né, que eu venho aprendendo aí nesses 6 meses, de como vem sendo feito o trabalho. E o Eduardo, do Museu Nacional, ele vai se apresentar, ele é um dos que conduz esse projeto dentro do projeto Parque Limpo, né, nos auxiliando nesse trabalho de orientação dos visitantes, moradores, com relação aos prejuízos, né, que é essa alimentação dos animais silvestres e o que isso pode trazer de ruim para nós e para eles também. Eu passo a palavra então para o Eduardo, Clau? Isso. Passa para o Eduardo. Eduardo, nesse primeiro momento, assim, eu gostaria que você fizesse a apresentação, né? Depois a gente entra nas perguntas propriamente ditas. Ok, obrigado, Clau. Primeiramente, eu queria agradecer a você e ao Felipe pela oportunidade e o privilégio de estar compartilhando desse bate-papo nesse momento, num assunto tão pertinente ao momento que a gente vive, um momento ambiental super importante. Você que é uma cientista das trilhas maravilhosa, está sempre ligada nessas ações de popularizar a ciência junto ao público visitante, e ao Felipe por toda a carga de experiência que ele tem. Então é um privilégio muito grande estar aqui com vocês nesse momento e nesse bate-papo inicial que eu espero que se repita por algumas oportunidades. Como a Clau falou, eu sou biólogo, trabalho no Museu Nacional já há 30 anos e ao longo dessa carreira, desse tempo, a minha carreira ela se moldou no perfil do Museu Nacional, que é uma casa, é uma instituição puramente de ciência, né, de história natural. E eu fui me moldando ao longo da minha experiência particular e ao longo de convívio com pesquisadores, com a minha experiência própria em trabalho de campo, em alguns dos locais que o Felipe citou aí, inclusive. Trabalhei algum tempo na Terra do Meio, lá no Pará, na Serra do Cachimbo, enfim, fiz algumas expedições pelo Museu Nacional, ainda realizo algumas coisas. Só que nesse momento, nos últimos 10 anos, um dos pontos que eu tenho fixado a minha atenção e meu interesse é no Parque Nacional de Itatiaia, no Parque Nacional da Tijuca,
na Estação Biológica de Santa Lúcia, no Espírito Santo, e vou entremeando algumas outras áreas nesse tempo que me sobra. Mas, em particular, é um local, o Parque Nacional do Itatiaia é um local que, desde criança, né, eu acampava como escoteiro, depois na faculdade, depois pelas Forças Armadas e pelo Museu Nacional. E agora voltei, né, em 2013, e esbarrei com a questão dos primatas do Itatiaia. A gente coordenou as atividades de campo de 2013 a 2016, depois houve um intervalo, e há 2 anos recebi um convite para a gente tentar ativar o programa Parque Limpo, que visa conscientizar os frequentadores, principalmente a não alimentação dos animais silvestres, e ao transporte de dejetos, de lixo, enfim, coisas que são nocivas ao meio ambiente. Então é isso, resumindo aí a apresentação, é isso, Cláudio. Ótimo. Bom, então, feita a apresentação, a gente entra na discussão propriamente dita, mas ainda assim, um pouquinho antes, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para fazer a introdução desse nosso tema, dividindo com vocês um texto, um pouquinho, na verdade, um texto da Clarice Lispector, que chama Amor Conquistado. Eu tive acesso a esse texto um tempo atrás, e inclusive eu fiz um post no Ciência nas Trilhas, pegando um fragmento desse texto. E me preparando para a live, eu voltei a essa memória do texto e eu quero dividir um pouquinho com vocês o que a Clarice fala nesse texto, onde ela conta uma história, onde ela está batendo papo com um amigo numa esquina, no meio de um movimento na rua, e, de repente, esse amigo, Ivan, fala assim, que coisa esquisita é aquela? E aí a Clarice olha e ela fala assim, é um homem que caminhando calmamente com um cachorro numa corrente. E aí ela fala assim, mas que coisa estranha, não é um cachorro. Embora tenha um comportamento de cachorro, não é um cachorro. E aí o Ivan diz o seguinte, levanta uma hipótese, ele fala, parece um pati. E aí a Clarice responde, né? Mas o bicho tá cachorro demais para ser um pati. E aí, eu fiz colinha aqui para não me perder no texto, eu vou ler para vocês, né, um pedacinho do que ela diz. Ou é um pati mais resignado e mais enganado que eu já vi. E ela continua, só depois entendi que minha atrapalhação não era propriamente minha. Vinha de que aquele bicho já não sabia mais quem ele era. E não podia, portanto, me transmitir uma imagem que fosse nítida. E aí ela conta, o texto é longo, vou contar a síntese da coisa, né? Ela diz que o homem com esse bicho que parecia cachorro foi chegando perto. E aí ela pergunta para ele, que bicho é esse? Mas, na verdade, ela também relata que o tom da voz dela dizia assim, na verdade, queria dizer isso, né? Por que você faz isso? É uma carência? Né? O que carência é essa que faz você inventar um cachorro? E por que não usa mesmo um cachorro, pois se eles existem? Ou você não teve outro modo de possuir a graça desse bicho, senão numa coleira? E por minha conta, Clau, eu diria, foi por meio de dar uma banana, né? Que você não teve outra forma de conseguir a graça desse bicho, a não ser dando uma banana. Aí ela continua, né? Penso na minha iminência de ódio que há no pati. Ele sente amor e gratidão pelo homem, mas por dentro não há como a verdade deixar de existir. O pati só não percebe que odeia o homem porque está vitalmente confuso. E aí, então, eu passo a minha primeira pergunta para o Eduardo. Estamos confundindo, Eduardo, a natureza selvagem dos animais, alimentando os animais nas trilhas, né, nos nossos passeios. Você acha que é uma carência, como a Clarice Lispector coloca aqui, humana por trás disso? Dá para a gente fazer uma relação ainda, inclusive histórica, né, do homem com a natureza? E, Felipe, por favor, fique à vontade também, logo em seguida, deixar a sua contribuição em cima dessa pergunta. Clau, a sua pergunta, esse texto da Clarice é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo.
nós, a partir do meio do século XIX até hoje, nós estamos vivendo um momento de retorno às nossas origens. Existe dentro de cada um de nós, de cada ser humano, um instinto ancestral primitivo de relação com a natureza. O homem fez parte da natureza, naturalmente ele estava naquele meio. E nós carregamos nas nossas entranhas ainda esse apego à natureza, à plantinha que a gente tem dentro de casa, a um cachorro, a um gato, a uma ave na gaiola. Enfim, a gente carrega dentro do nosso corpo, na nossa mente, no nosso instinto, essa relação ancestral com a natureza. A gente, quando vai para o campo, a gente quer uma planta, a gente quer uma pedra, a gente quer um contato com o rio. Quando a gente vai para o mar, a gente adora ouvir o barulho das ondas, ir para uma ilha, ficar isolado, ir para as montanhas, ouvir o silêncio das montanhas, na chuva, a chuva e os trovões que nos amedrontam. Enfim, essa relação com a natureza, de medo, de pavor, do desconhecido, do dia a dia, é um instinto primitivo. A gente quer... E quando a gente está perto de um animal, selvagem ou doméstico ou urbano, a gente está experimentando e revivendo esse instinto primitivo que a gente tem. Então é muito comum as pessoas, nesse momento, em particular agora, nos últimos 40 anos, as pessoas criarem um lagarto, um teiu, na coleira, de ter uma anta dentro de casa, de ter uma capivara, de ter um macaco, de ter um papagaio, uma arara canindé, enfim, diferentes animais que, além dos cachorros e gatos, de ter essa relação com a natureza. É um instinto natural, de medo, de pavor, de curiosidade, do desconhecido. Eu podia falar um pouquinho mais sobre o parque, mas eu vou deixar para o Felipe falar agora. Especificamente sobre o Parque de Itatiaia. Felipe, claro, diga. Eu vou retornar minha pergunta, só para contextualizar um pouco mais, né? Assim, da parte de... Você acha que existe uma carência humana em relação a esse comportamento? Você acha que esse comportamento de alimentar os animais está confundindo a natureza selvagem dos animais? Eu acho que o homem, ele foi, nas últimas décadas, né? Os últimos 50 anos, os últimos 100 anos, né? Foi com muita sanha com relação aos recursos, né? O natural quanto o planeta, né? Eu acho que a gente está entendendo tudo isso. Se para muitos essa ficha não caiu, né? Toda essa pressão que a humanidade causou dentro do nosso planeta, né, sobre seus recursos, sobre a sua natureza, eu acho que isso cada vez mais fica evidente, né? Talvez um ponto de atenção aí que foi dado para toda a humanidade foi a própria pandemia, né? Então, ao mesmo tempo, a pandemia, né, é um claro símbolo do que é um desequilíbrio ecológico, né? Para se estabelecer toda essa pandemia que se estabeleceu no Brasil, no mundo todo, né? E agora a gente enfrentando cada vez mais, o ano de 2023 está sendo muito também de muita... Se a ficha não caiu para alguns, eu imagino que está caindo agora, né? Porque os impactos das mudanças do clima que a gente está vivendo são muito abruptos, né? Lá aqui no Brasil a gente viveu morro descendo, cheia, seca, ciclone, calor extremo, tudo isso nesse ano, né? Então, e eu acho que toda essa relação, né, essa relação que a gente tem com os animais, de alimentação, tudo, acho que passa um pouco sobre todo esse contexto, né, essa crise civilizatória que a gente vive, sabe, Cláudio, assim, não dá para descontextualizar, sabe, mais do que a alimentação, né, como nós nos relacionamos com a natureza. E a tendência é cada vez mais buscar, por todos esses problemas que nós estamos vivendo, é cada vez mais a gente buscar na natureza, né? Né, sair dos grandes centros. A epidemia mostrou muito disso. Então, e se a gente for para
né, para as periferias, para buscar esse contato com a natureza, cada vez mais a nossa tendência é aumentar, né, essa relação com os animais silvestres, né? Então, precisamos estar muito atentos, porque do jeito que a gente tratou tanto a natureza como os animais silvestres até agora, de fato não deu certo e precisamos rever essa relação que nós temos, né? Eu concordo com a fala do Eduardo, né, sua, Felipe, em relação à nossa relação histórica com a natureza. Não se pode negar isso, obviamente, todos nós saímos dali, né? Então o nosso DNA todo pertence ali. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que também existe uma necessidade que a Clarice tenta falar, sabe, dessa carência. E que é uma carência, às vezes, de um reconhecimento, inclusive, especialmente hoje com esse movimento todo das redes sociais, né? Hoje nós estamos nos aprovando pelo número de comentários, de curtidas, né? Do quanto que o perfil tem engajamento. Então, ter uma foto legal com um bicho é um motivo de você ter um bom engajamento, né? Ver você brincando com uma cobra é motivo de um bom engajamento. Ver você com um macaquinho legal no colo também pode te trazer boas curtidas, né? Porque quando a gente pensa na natureza selvagem, não seria mais interessante a gente ver um macaco, um lobo-guará caçando, se alimentando, né, no caso do macaco, de uma banana selvagem, né, ou de um fruto do palmito jussara, por exemplo, do que na minha mão, né, entregando uma banana na mão dele? Será que não é muito mais interessante, né, eu ter um beija-flor passando de repente na minha frente do que eu dando açúcar para o beija-flor vir até mim? Então são coisas que eu acho que uma coisa não anula a outra, né, da nossa natureza selvagem, da nossa busca ainda pela natureza selvagem. Mas também acho que há, em paralelo, uma desconexão com a natureza selvagem, de não reconhecimento do que é essa natureza selvagem quando nós estamos nela, né? Porque aí a gente está no egocentrismo, né? Naquilo que me satisfaz e não pensando no ser, na natureza selvagem daquele ser ali na trilha, né? Então, com isso, eu já passo para a minha próxima pergunta, começando de novo com o Eduardo, né? Quais os impactos, Eduardo, que você pode citar para a gente, né? Os resultados nocivos que a gente já tem encontrado nas pesquisas, né, no seu trabalho, que nós podemos ocasionar na fauna? Você pode falar na fauna como um todo, eu sei que o seu grupo específico são os primatas, né? Dá exemplo dos primatas. Os impactos, então, nocivos na natureza, né, desses bichos selvagens, quando a gente faz, então, essa ação de alimentá-los. Clau, eu vou tocar em dois pontos que você e o Felipe falaram. Primeiro, em relação à pandemia, eu acho que, nesse momento, mundialmente, as pessoas estão fugindo daqueles 2 anos de clausura. E, instintivamente, elas estão retornando livremente para os espaços abertos. E esses espaços abertos, seja nas áreas urbanas, em parques dentro das cidades, ou em ambientes naturais, como parques nacionais, como reservas florestais, parques marinhos, parques de desertos, como os Lençóis Maranhenses. Enfim, cada um, à sua maneira, procura buscar, dentro daquela liberdade da clausura da pandemia, um novo contato com os espaços abertos. E como a gente já carrega no DNA, como você bem colocou, essa gama de relação com a natureza, então as pessoas estão vindo de uma forma, assim, em alguns momentos, muito, muito insaciáveis pelo contato com a natureza.
Então, todo mundo quer uma pedrinha, todo mundo quer uma raiz, todo mundo quer uma planta, todo mundo quer tirar uma foto com uma baleia ao lado do barco. A gente vê canoas aí atravessando os mares e aí aparece um grupo de baleias orcas, todo mundo quer tirar uma foto, às vezes quer tocar o animal. Enfim, é um momento em que a gente tem que buscar um equilíbrio com a natureza. Você falou, e alguém escreveu aqui, sobre os comedouros. Então, essas relações nocivas, que eu considero nocivas, eu vou falar pela minha experiência de 30 anos numa casa de excelência em ciências naturais, que a gente tenta, o mínimo possível, interferir no dia a dia e daqueles ambientes naturais. Comedouros. A gente tem um hábito na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, enfim, em diferentes regiões do Brasil, de ter comedouros na frente de casa, na casa de campo, ou de botar os bebedouros. A gente está alterando a natureza. A gente está evitando que aqueles animais procurem naturalmente, dentro das florestas, a sua subsistência. A gente acha bonito, né, de botar comedouros, bebedouros. Alguns observadores de aves consideram isso estratégias para atrair esses animais, mas eu, particularmente, pela experiência que eu tenho, eu acho isso altamente nocivo. A gente altera tanto a natureza, por que a gente tem que usar essas estratégias assim tão urbanas para provocar uma foto melhor? Eu acho que você tem que fotografar a natureza sem interferir nela. Playback, você disparar um playback na natureza, você está interferindo no comportamento territorial daquele animal. Ou do acasalamento de uma fêmea, que ela vai escutar um macho vocalizando. Então, eu acho que quando a gente entra numa floresta, a gente tem que entrar em silêncio. Tem que seguir o ritmo da floresta. Tá? Então, eu encaro esse momento de liberdade da clausura da Covid como um momento de volta, de retorno às origens que a gente tinha. Só que a gente tem que buscar um equilíbrio. Nós, como multiplicadores, como orientadores, como pesquisadores, como cientistas, como representantes das administrações das áreas protegidas, eu acho que a gente tem assim, o dever e o companheirismo de dividir essa experiência com outras pessoas. E eu, assim, às vezes me choca muito ver determinadas ações em que alguns colegas da academia defendem. Quando a gente sabe que a gente já interfere tanto na natureza, por que causar mais danos a essa natureza, a esses animais, a esses seres da floresta? Exato. Eu havia feito uma pergunta, Eduardo, talvez aqui na discussão ela se perdeu um pouco. Se você tem alguns exemplos sobre, com macaco prego especificamente, por exemplo, mudança de comportamento, alguma coisa nesse sentido, de alteração a partir do momento que nós damos alimentação? Desculpe, se eu senti alguma alteração, Cláudio? Se você consegue observar a alteração, se você tem algum tipo de dado mostrando. Olha, Cláudio, dizem que os macacos lá do Itatiaia já ficam com a mãozinha assim, ali na frente da parte de baixo. É verdade, Eduardo? É verdade, Cláudio, é verdade. Desde 2013, quando eu comecei a trabalhar com os primatas e dando um olhar especial para os primatas, porque eles habitam ao longo da rodovia, desde o portal do Parque Nacional de Itatiaia, da parte baixa, até o Complexo Maromba, eles habitam alguns grupos ao longo dessa rodovia. Então, nos meus estudos, no meu levantamento, eu consegui identificar 75 indivíduos ao longo desse percurso, divididos em diferentes grupos. Desde o portal do Itatiaia até lá em cima do Complexo Maromba. A gente tem 75 indivíduos de macacos de primatas, né? De macacos prego, do grupo de primatas não humanos. E esses indivíduos, eles ao receber esse alimento dos visitantes, ao pararem os seus carros, ao conduzirem algum alimento humano, biscoito, pão, jujuba, biscoito Mirabel, banana, que todo mundo acha que banana é um alimento do macaco, né? Eles estão assim, interferindo na dispersão de sementes e, às vezes, na polinização de algumas plantas, seja com as aves, no caso, né?
mas eles interferem. E o impacto disso, que eu tenho notado ao longo desse trecho, é que há uma diminuição na renovação da floresta. A floresta não está se renovando. Se a gente parar e observar a borda da mata, ela não está tendo renovação da floresta. Mas por quê? Porque os animais eles se alimentam de frutos dessa mata, dessa borda, mas não o suficiente que deveria estar. Conversando com alguns antigos moradores e frequentadores do Parque Nacional do Itatiaia, em especial, né? Eu também observo isso no Parque Nacional da Tijuca e na área onde eu trabalho no Espírito Santo, eu noto que a diversidade e a qualificação das plantas, das árvores que existem, ela vem diminuindo. Ela vem diminuindo porque não tem a renovação da floresta. E muito me preocupa, mas eu não posso afirmar isso nesse momento, se essa população de macacos, em especial os pregos, vem alterando a reprodução das aves ao longo desse caminho, por conta da alimentação que eles fazem dos ovos dos ninhos ao longo da floresta. Então, existe uma quebra da cadeia alimentar quando o homem alimenta o animal. Ele busca na beira da estrada essa alimentação alternativa e, ao mesmo tempo, se prolifera. Se eu tenho mais comida, se eu tenho mais oferta de alimento, além do que a floresta me oferece, eu posso procriar mais. E é o que eu noto que está acontecendo e observo e tenho registrado no Parque Nacional do Itatiaia. Incrível. Esse é um ponto assim, crucial para a gente debater e discutir. Né? E eu acho que, inclusive, essa informação, Eduardo e Felipe, né, faz parte realmente desse programa, né, de lives que nós estamos propondo a fazer pela Câmara Temática, que é fornecer informação. Né? Existe eu não sei agora o autor exatamente, mas que fala que não há escolha quando não se tem informação. Né? Você não pode dizer que o sorvete de limão é o melhor se você não experimentou nenhum outro. Então, trazer informação para que possamos ter ações menos impactantes, né? Ter as nossas trilhas, o trek, montanhismo, enfim, as atividades recreativas na natureza com menor impacto. Então, essa informação que o Eduardo traz agora, eu acho ela importantíssima para a gente entender que quando nós estamos dando uma banana, que eu considero, eu acredito realmente nisso, que pode ser genuíno, que tem até uma boa intenção, muitas vezes, né, de dar um alimento, simplesmente por um afeto ao bicho, querer fazer isso, mas que por trás existe uma série de impactos, como o Eduardo falou. Na natureza, e ao longo da evolução da vida, né, animal e vegetal, da flora e da fauna, muitas espécies coevoluíram. Isso significa que uma dependeu da outra para a sua evolução. Né? Então, algumas espécies de plantas estão intimamente ligadas com algumas espécies de animais, sejam insetos, né? Mamíferos. Então, porque ela tem um fruto que é consumido por aquele bicho, né? Ou uma flor que é polinizada por aquele bicho, e ela depende exclusivamente desse grupo de animal para a sua sobrevivência. Então, quando a gente entrega uma fonte de alimento fácil para o bicho, para que ele vai se esforçar em consumir um fruto que às vezes ele tem que quebrar, né? Eu, inclusive, vou dar um exemplo, né, de uma arara comendo... era um pedaço de carne que estava disponível ali para ela, né? E aí eu brinquei no grupo, eu disse, ela tem um bico bastante duro para quebrar um fruto. É para isso, na verdade, aquele bico da arara, né? E só ela vai dar conta de quebrar o fruto daquela palmeira e depois, nesse processo que ela está se alimentando e ela sai voando, muitas vezes, ela vai derrubando esses frutos no meio do caminho. E assim vai acontecendo, então, a dispersão das plantas, né? E muitas espécies conseguem se assegurar dessa forma, pela sua dependência, né? E alimentação exclusiva de alguns animais. Então, é bem importante a gente pensar nisso, né? Como que um simples fato de eu deixar um alimento disponível para um animal selvagem pode estar impactando vários outros, né, organismos, várias outras espécies dentro daquela unidade de conservação, daquela floresta, né? E em aspectos, inclusive, regionais e globais.
Felipe, você gostaria de fazer algum comentário em cima desse bate-papo aqui? É isso, né, Cláudia? E as espécies também, elas ficam vulneráveis, né? Então, quando elas perdem, né, essa capacidade de buscar o seu alimento, né, entendendo onde está o alimento mais fácil, elas Exato. também não deixam de ser vulneráveis a outras espécies, né? E prejudicando até a sua própria existência, né? Além de todos esses aspectos que você coloca. A minha Exatamente. impressão, Olha sabe, que... Cláudia? Desculpa, pode continuar. Não, a minha impressão, aí o Eduardo e você me corrige, que conhece o parque até mais tempo do que eu. Estou lá pouco menos de 6 meses. A minha impressão nesses 6 meses, e conversando com os nossos colegas lá do ICMBio, é que no parque hoje, essa questão da alimentação, ela já foi bem mais grave. Eu acho que o trabalho de vocês, do Parque Limpo, de toda essa informação, né, que foi feita, que ainda é feita, né, para os visitantes, isso vem surtindo um efeito. Eu percebo isso, sabe, assim, de que, olha, tem uma conscientização ali, tem uma educação sendo feita e diminuindo cada vez mais essa disponibilização de alimento. Lá em casa, eu moro lá dentro, estou morando lá dentro do parque, a gente já levou peia de macaco 2 vezes, né? Eles entraram e acabaram, levaram todas as frutas, mas a gente não alimentou. Eles entraram lá, eles são danados, né? Eles sabem aonde estão os humanos, né? Sabem onde que está mais fácil, mas é isso, né? Quer dizer, é um acidente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar de alimento, né? Trazer esse vício, né, pro morador. Hoje, agora, a gente já está mais malandro com eles. Já sabemos como evitar isso. Mas é isso, a impressão que nos dá é isso. Na parte alta, né, na parte baixa, onde tem a nossa mata, né, Mata Atlântica mais exuberante, com muito mais espécies, né, que tem essa interação com os humanos, porque onde também tem mais visitação, onde tem mais gente morando, já foi bem mais grave pelos relatos dos colegas, né? Agora vem diminuindo, ainda não bastante, né? E não à toa a gente está fazendo essa live, né? Então, de conscientização também. Na parte alta, uma vegetação um pouco mais rala, né? Um pouco menos exuberante com relação com relação à parte baixa, né? Ainda tem espécie, tem um lobo-guará lá que persegue, que ia muito no... Até aqui na live foi dito aqui do lobo-guará que seguia que seguia ali no Rebouças, entrava nas mochilas dos visitantes, tudo. Acho que até isso vem diminuindo lá, né? Então, a Vismaia aqui, eu vi um recadinho dela, também nos ajudou. É importante falar, esse semestre agora, colocar um armário, né, para os alimentos lá no Rancho Caído. Então, são esses pequenos cuidados, tanto informação quanto infraestrutura, que a gente vem conseguindo diminuir esse tipo de interação. Espero avançar ainda mais nisso, que avancemos ainda mais nisso, né? É verdade, Felipe. Tem essa parte também que é a curiosidade do bicho, né? O bicho é curioso. Se ele vê alguma coisa diferente ali, ele vai olhar, né? O que é isso? Aí ele sente um cheirinho agradável e uma vez que ele tem acesso, ele guarda, né, essa memória, vamos dizer assim, que naquele lugar, aquele espaço, ele teve aquela fonte de alimento, a tendência é ele voltar naquele local para ver se ele consegue mais daquilo que ele teve, né? Então tem esse comportamento curioso. A Vismaia falou aí, ó. O Clau, agora que eu ouvi, a Vismaia está aqui com a gente também, ó. Uma voluntária nossa do Parque Montanhista, da região ali de Mauá, falando, ó, o armário feito no acampamento. Sim. Oi, Vismaia. E ela, a última vez que eu tive que nos doou, né, esse armário lá no Rancho Caído, né, que é justamente evitar, né, esses restos de comida, né, essa interação dos animais com a nossa alimentação humana, né? Sim. Evitar isso. Obrigado, Vismaia, mais uma vez. E existe esse planejamento nosso, né? Para quem frequenta a natureza selvagem, o meio ambiente natural, né?
É diferente de você ir num parque na cidade, né, numa pracinha, quando você vai para um ambiente como esse, realmente você precisa planejar a questão de alimentos, de dejetos e etc. e tal, né? Mas o que eu queria falar ainda com a sua fala, Felipe, quando você disse, né, da vulnerabilidade dos animais também, quando a gente deixa o alimento disponível para eles, que eles vão perdendo a sua habilidade também de caça, né, os deixando mais vulneráveis. Isso aconteceu com o pati. Eu não sei se vocês souberam desse caso na pandemia, que muitos patis morreram, porque os patis hoje, verdadeiramente, né, eles estão bastante domesticados. Então, como o movimento dos parques caiu, o bicho ficou sem alimento. E ele já não tem mais a capacidade de caçar, de obter o seu próprio alimento. Então, teve vários relatos mostrando a morte de pati no período da pandemia. E assim vai acontecendo, é uma domesticação lenta, né, que vai acontecendo com os animais nesse processo. Alguém está fazendo algum comentário, Felipe? Ou não? Não, pode seguir, pode seguir. Não, eu queria fazer um comentário, Cláudio. Desculpa. O que o Felipe falou, duas coisas, né? A primeira é que ele falou da residência dele, que ele teve a visita de alguns macacos prego invadindo a residência, ele agora criou obstáculos. O que acontece, que não é exclusivo de Itatiaia, do Parque Nacional de Brasília, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional da Tijuca, o entorno do Parque Nacional da Tijuca, principalmente dentro da cidade do Rio de Janeiro, é que o macaco prego e outros animais, como coati, como gambá, lagartos, jiboias, eles já estão se urbanizando. Então, eles sabem que a figura humana e a casa, a oca, né, do humano é uma fonte de abrigo e de alimento. Então, a gente vislumbra isso na cidade do Rio de Janeiro, principalmente no entorno do Parque Nacional da Tijuca, em que os macacos já estão subindo edifícios até o 7º andar, porque sabem que vão encontrar alimento. O Mão Pelada, há pouco tempo, ele se abrigou dentro de uma loja a 300 metros do Parque Nacional da Tijuca. Enfim, os animais eles estão se urbanizando. E nessas unidades de conservação, onde a fauna é bem rica, eles ligaram essas residências, casas de funcionários, hotéis, de moradores, como locais de abrigo e alimento. Então, eles vão em busca desses locais porque sabem que ali tem uma fonte de alimento. Em especial no Parque Nacional de Itatiaia, no trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, junto aos moradores, a gente não tem mais isso. A gente não encontra mais esse tipo de comedouro, de fonte de alimentos. Salvo em alguns hotéis, mas, de um modo geral, isso não encontra. Como também não encontra em algumas residências no entorno do Parque Nacional da Tijuca. Mas, infelizmente, nas áreas turísticas, todo mundo ainda continua fazendo. E aí, alguns animais, como a Cláudia citou, e o lobo-guará no parque de Ibitipoca, durante a pandemia, ele também sofreu com isso. Porque na área do campo, a gente tinha visitas dos lobo-guarás. E quando acabou as visitas, cadê a minha comida? Para onde é que eu vou? E ele teve que se virar e quase morreu. Não chegou ao meu conhecimento que nenhum lobo-guará tinha morrido. No Planalto de Itatiaia, nos últimos anos, os lobo-guarás aumentaram a sua população. Está sendo feito um trabalho muito intenso do parque em relação a restos de alimento, a guarda dos alimentos nas barracas, dentro dos carros, que está inviabilizando a busca desses animais como fonte de alimento humano. Então, a gente está trabalhando para isso. Mas a gente não pode deixar de achar isso, que a figura humana, que até mesmo o carro e até mesmo a roupa que a gente usa já atrai e é identificado por esses animais. O macaco prego, ele hoje, em algumas regiões do Brasil, ele já vive há 10 mil anos atrás do homem. Né? Ele já está vivendo como o homem vivia, ele já tem o domínio da pedra. Se a gente ensinar um macaco prego a ligar um carro, eu não sei não, ele é capaz de ligar. Porque é uma espécie muito inteligente. Então é isso, Cláudia, só para acrescentar. Tá joia. E também para fazer mais uma contribuição, depois a gente já vai para a nossa próxima pergunta. E olha, quase 1 hora já de live, 50 minutos já foi. A gente começou alguns minutos atrasados, né? Então,
dá para ir um pouquinho mais. Mas uma coisa que é importante a gente falar também é que a alimentação que nós consumimos, né, infelizmente, ela, por mais que a gente se esforce de ter uma alimentação natural, é difícil da gente realmente ter uma alimentação natural. A maior parte dos nossos alimentos, eles estão contaminados com agrotóxicos, né, com algum tipo de agroquímico, que a gente já sabe, não vamos nem prolongar nesse assunto, mas que tem trazido uma série de danos para a saúde humana. Então, também temos que pensar nisso, quando a gente deixa lá, né, uma maçã, uma banana, né, as bananas que nós consumimos, que até o Eduardo falou que todo mundo acha que a alimentação do macaco é a banana, né? Mas talvez aquela bananinha selvagem que está dentro da floresta da Mata Atlântica, né? Que a gente tem aquela bananinha. Mas, enfim, essa que nós consumimos, a maior parte, ela tem fertilizantes e agroquímicos, né? Então, também, nós já temos que lidar, né, com esse desafio na nossa saúde e não desejamos passar isso, né, para a fauna selvagem. E a gente também tem dados mostrando já de herpes bucal, caso de herpes bucal nos animais selvagens por conta de alimentos deixados nas trilhas. Né? E acontece às vezes, especialmente herpes, que algumas vezes é assintomático, né? E a gente consome, morde uma maçã e joga o resto na trilha. E de animais que consomem esses restos de alimentos e apresentam também doenças virais, né? Então, agora eu vou passar para a nossa, olhando aqui a minha colinha, a nossa próxima pergunta, meio que já também encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eduardo e Felipe, quais os bons comportamentos assim a gente pode deixar aqui para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir a live depois também? A live vai ficar aqui guardada, salva, né, no perfil do parque. O que você, Eduardo, considera ser um bom comportamento, né, diante desse tema que nós estamos falando para o frequentador, então, das trilhas, né, do meio ambiente natural? Olha, Cláudio, eu vou retomar esse ponto. Primeiramente, eu acho, muitas pessoas vão me crucificar, vão me condenar e vão ser contrárias ao que eu vou falar. Mas eu sou terminantemente contra o uso de plataformas ou comedouros para as aves ou para outros animais pequenos mamíferos. Isso é uma cultura que eu acho que realmente a gente já altera tanto a natureza, a gente já danifica tanto a natureza. São tantos agrotóxicos despejados no centro-oeste que vêm para a região sudeste em forma de chuvas ácidas. A gente sente isso aqui, a gente já danifica tanto o ambiente. A gente quer ver a natureza, a gente quer morar, quer ter uma casa, quer passear, quer ir no hotel. Vamos desfrutar a natureza de uma forma mais saudável, sem necessidade de botar esses comedouros ou esses bebedouros. Se a gente tem uma casa, está no hotel, vamos plantar árvores frutíferas próximas no entorno dessas casas. Plantar flores que atraem borboletas. A gente tem vários jardins de borboletas. Jamais, como você colocou, Cláudio, oferecer alimentos humanos. Muitos alimentos humanos que a gente utiliza e algumas pessoas levam para as trilhas, para as montanhas, já são danosos para o ser humano, para o animal, então, o que falar? Então, a gente observa animais com 5 dedos nas patas, animais cegos que nascem com anatomia diferente, peixes que desaparecem. A gente já assim, é tão nocivo a natureza, para que alterar mais ainda? Cada alimento que a gente oferece, quando eu vejo um visitante, um turista alimentando o animal, eu imagino, caramba, menos uma semente que aquele macaco, que aquele coati vai deixar de dispersar na natureza. É menos uma árvore que vai ser plantada, é menos uma renovação da floresta, é menos verde, menos absorção de água das chuvas, enfim. Inconscientemente, a gente acha que o animal está precisando de comida. Eu quero tirar uma selfie com aquele animal, quero fotografar o animal recebendo comida na minha mão. Mas quando você dá aquele alimento, é menos uma árvore que aquele animal está deixando de dispersar numa semente. Então, quando a gente entra numa floresta, uma área protegida, entra num barco e avança por um rio ou no mar, a gente tem que entrar naquele ambiente de espírito aberto, tentar ser o mais invisível possível naquele ambiente.
a gente pertencia àquele ambiente, como a Cláudia colocou lá no começo do bate-papo, só que nós nos urbanizamos, nós nos transformamos em pessoas concretadas. A gente tem que retomar esse equilíbrio com a natureza. E sermos mais individualmente, mais invisivelmente possível, é o grande lance. A gente sentir os seres da floresta de uma forma que eles não sintam muito a nossa presença. Então, pensa, né, as pessoas pensarem em multiplicar essa informação. Tentem não alimentar os animais. Alguém colocou aí sobre os lobos diminuíram no Planalto. Mas não diminuíram, não. Eu tenho uma rede de informantes ao longo da Mantiqueira. Eles estão aí, gente. Eles estão buscando novas áreas, estão aparecendo. Só que naqueles lugares mais costumeiros que a gente estava acostumado a ver antes da pandemia, eles sumiram para o mato. O trabalho do Parque Limpo no Planalto foi muito bem feito na área do camping. E eles estão aparecendo em outras áreas. Eles continuam firmes e fortes. Desceram a Serra da Mantiqueira, estão no Vale do Paraíba, estão alcançando a Serra do Mar e chegando, quem sabe, nas áreas de restinho ao longo do litoral. É uma adaptação a esse novo clima que a natureza está proporcionando aos animais. Ô, Eduardo, antes de eu passar para o Felipe, só porque me veio à mente agora, e também já para deixar um link para a nossa próxima live, que a gente não tem data ainda, mas vai acontecer, né, exclusivamente para debatermos esse tema sobre os dejetos. Você acha que, ou você tem dados, né, mostrando que os animais também podem procurar os dejetos, as fezes, né, sendo mais clara, como uma fonte de alimento, assim, como uma curiosidade, né, não que seja um instinto, né, dele, porque não é um alimento que faz parte da dieta, mas como curiosidade ele também ter acesso às fezes, né, os dejetos, como busca de alimento? Sim, Cláudio. Como a gente vê nos mares, as aves marinhas, os peixes, como eles procuram as tampinhas, os plásticos como fonte de alimento, nas montanhas, nos desertos, nas matas, tanto a mata tropical como a mata atlântica, os animais têm essa curiosidade. O cheiro, o odor das fezes, eles atraem os animais. Dependendo do que tiver naquelas fezes, eles vão fazer uso dela como fonte de alimentos. Eu já observei isso. Eu fiquei sentado muitas horas numa trilha no Planalto da Serra de Vitipoca e onde eu estava camuflado, escondido, eu observei que a Irara foi lá e comeu as fezes e o lixo que um visitante deixou. Eu não observei isso no Planalto de Itatiaia, nem na parte baixa. Mas é muito comum a gente topar nas trilhas com o resto de dejetos humanos deixados. E a própria urina. Eu vou fazer meu xixi aqui, nessa árvore, nesse cantinho. Isso vai alterar o comportamento de alguns felinos e alguns canídeos. É uma demarcação de território, mas parece uma coisa tola, mas isso é uma interferência humana. A gente não está sendo invisível na floresta. A gente está alterando aquela floresta. A gente está buscando dados para comprovar isso, está buscando pesquisas, observações, para poder publicar e comprovar isso, mas isso é uma coisa que a gente já observa por onde a gente passa. É um tema, entanto, só fiz a provocação realmente agora, né? A gente vai explorar esse assunto exclusivamente a respeito dos dejetos nas trilhas, né? Mas que bom já deixar aí esse ponto de reflexão, Eduardo. E Felipe, ainda na pergunta, né, no comentário sobre quais bons comportamentos, né, que você também como chefe da unidade, né, de conservação de Itatiaia, né, o que você trouxe um relato que é um relato muito positivo, muito animador, né, que a gente quase não tem mais esses casos no parque, mas enfim, a gente tem pessoas nos assistindo aqui, né, de outros que são guias, né, especialmente esse grupo, eu acho, de guias, tem eu acho que uma carência, né, de ter essas informações sobre como transmitir isso para o seu público. Porque penso que é um grande desafio para o guia, né, para o instrutor, para o condutor, conseguir trazer esse tema também para o público que ele leva para a natureza, né? Como fazer isso de uma forma também
que seja educativa, que seja leve, né? Porque eu imagino o grande desafio que é para um condutor, para um guia consciente, né, dos bons hábitos na natureza, ele ter pessoas de todos os tipos, né? Aqueles que são resistentes e que não querem, né, aprender, não querem conhecer sobre o tema, enfim. Essas mensagens eu acho que elas são legais também para a gente contribuir, inclusive, com esse grupo de pessoas, né, que vão poder multiplicar essa informação. Então, deixe também a sua mensagem, o seu comentário a respeito desses bons comportamentos, né, que nós podemos ter nas unidades de conservação e todo tipo de meio ambiente natural. Clau, desculpa, desculpa, pessoal. O som meu tá. Eu estou num ambiente agora assim, meio aberto, porque eu estou aqui no seminário de áreas protegidas e inclusão social, aqui na USP, em São Paulo. Enfim, estou buscando aqui o espaço, tentei achar o máximo um espaço silencioso. Onde eu estava, o pessoal chegou. Então, eu estou meio improvisado aqui. Desculpa se o áudio não ficar tão claro. Com relação a isso, eu acho assim, além desse cuidado, né, em não oferecer alimento, eu acho que também é o cuidado também de cuidar do nosso alimento, né? Assim, em termos de, né, vai para o parque, vai para a natureza de alguma forma, né? Acondiciona direito à alimentação, não deixa exposto, né? Não deixa de livre acesso, né? Eu lembro, isso, né? São bichos espertos, né? Eles sabem que onde tem homens e mulheres, tem alimento. Então, é importante a gente também ter esse cuidado, né? De não ser um exemplo ruim também para os outros visitantes, né? Para os outros, enfim, para os seus filhos, né? Ter esse cuidado, né? Do bom exemplo de deixar para as outras pessoas. Mas também tem isso, né, de a gente ter esse cuidado com a nossa alimentação. Acho que é isso. Essa é a pergunta, né, Cláudia? Desculpa. É isso. E é verdade, é um tema também, você tocou no assunto que nós não falamos, né? Porque além dessa questão dos animais, também tem aquilo que eu não quero encontrar na trilha, que você não quer encontrar na trilha, que ninguém que está aqui assistindo essa live possivelmente quer encontrar na trilha, que é lixo. Né? Ninguém vai para a natureza, quer subir a parte alta do parque, ou a parte baixa, que for para uma cachoeira, e encontrar lixo, né? Restos de alimentos. Então, também tem a ver com isso, né? Com o ambiente que nós queremos frequentar, que nós queremos estar. Bem, pessoal, então, já deu 1 hora de live, eu acho que a gente pode já encerrando, né? Realmente, assim, a minha experiência com live, quando são papos bons, o tempo passa muito rápido, mas também a gente não precisa esgotar todo o assunto aqui, até para que sustente, né, esse nosso programa de lives e para ter esse papo. Eu vou encerrar como mediadora aqui da live com um restinho do texto que eu comecei a ler para vocês, da Clarice. Para quem quiser ler o texto na íntegra, chama Um Amor Conquistado, da Clarice Lispector. E aí, mais para o finalzinho do texto, ela fala assim, uma pergunta. Mas se ao Quati fosse de súbito revelado o mistério da sua natureza, bem, ele teria direito, quando soubesse, de massacrar o homem com um ódio pelo que, de pior um ser, pode fazer a outro ser. Aí ela coloca 2 pontos. Adulterar-lhe a essência. Eu achei isso tão profunda, né? Então, dessa nossa preocupação de alterar a essência de um animal, como ela estava mostrando ali, de um patinho que parecia um cachorro. E aí ela continua. Eu sou pelo bicho, tomo partido das vítimas de amor ruim, mas imploro ao Quati que perdoe ao homem e que perdoe com muito amor, antes de abandoná-lo, claro. Então, eu encerro esse nosso bate-papo, né, aqui agora com esse restinho do texto. Eu acho que dá para a gente refletir bastante a respeito. Né? Nós nos colocamos muitas vezes como amantes da natureza, né, que somos apaixonados pela natureza
algumas vezes, eu acredito muito, como eu falei no início da live, a gente acaba cometendo esses atos por ignorância no sentido da palavra, por a gente não ter conhecimento, né, do que nós estamos provocando. E a Clarice chama aqui de amor ruim, né? Na verdade, seria uma questão de genuína, assim, né? De fazer sem saber o que nós estamos realmente ocasionando. Então, eu espero muito que essa live, né, contribua com essas informações que nos ajudam a ter melhores escolhas, melhores ações, né, nas nossas atividades, né, na natureza, de forma que a gente pode usufruir como nós queremos, mas sem impactar tanto, né? Porque o mínimo impacto ele acaba sempre acontecendo, né? Uma vez que estamos frequentando a natureza, geralmente é difícil de não ter impacto nenhum, mas que a gente possa trabalhar sempre, né, com esse mínimo impacto. Então, eu vou passar para o Eduardo as falas finais e depois, Felipe, as falas finais. E já peço, por favor, na hora que você for fechar a live, ter acho que vai aparecer para você, né? Deixar salvo a live. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir depois e a gente deixar ela publicada no perfil do parque. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiada de estar trabalhando com o Parque Nacional do Itatiaia, de fazer parte da Câmara Temática de Educação Ambiental. E a gente segue firme e forte, né, nesse trabalho de sensibilização aqui junto com Ciência nas Trilhas. Prazer enorme, vi um monte de gente conhecida aqui na live também, então deixa um oi para todo mundo. Eduardo, vai lá. Eu queria pegar um gancho aí com a fala do Felipe sobre a forma com que nós nos alimentamos. Eu estou percebendo que tem muitos guias aqui dentro participando da live, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos com os mateiros e com a população rural primeiro, a gente nunca tem que ir para uma trilha, a gente nunca tem que ir para um mar perfumado, cheiroso, com cabelo sedoso. A gente tem que 3 dias antes começar a comer alho, começar a comer cebola, para a gente inalar alguns cheiros, primeiro que são repelentes, e os cheiros, nosso cheiro natural, para a gente impactar menos ainda aqueles ambientes. Aprendi também que você levando um alho para o campo, 2 cabeças de alho, primeiro você se previne contra a picada de cobra e escorpião. O alho é um vasodilatador, que se você for picado, imediatamente, se você comer um pedaço de alho, vai ser um vasodilatador. E se você comprimir ele contra a ferida, ele pode ser um componente que vai limpar aquela ferida momentaneamente. Enfim, tem alguns recursos que você pode fazer uso para não interferir tanto no odor do seu corpo naquele ambiente natural. Então, eu deixo minha mensagem aqui que quanto menos a gente interferir na natureza, roupas camufladas, roupas verdes, menos coloridas, passar invisível, é o melhor que a gente tem a fazer pelos ambientes naturais, tá bom? Eu espero a próxima live estar com vocês, discutindo essa questão da alimentação. Como eu falei, eu sou contrário a comedouros, não porque eles são devidamente limpos ou esterilizados, mas porque a gente interfere na busca do alimento natural desses animais junto à natureza, tá bom? Cláudio, foi um prazer estar com você, uma grande cientista da trilha, Felipe, um grande gestor, sempre um privilégio dividir com você esses momentos, e temos aí firme e forte para trabalhar juntos no programa Parque Limpo no próximo ano de 2024. Oi, Eduardo, eu agradeço muito a sua parceria, viu? Esse projeto é importante mesmo, a gente contar com você, com a Clau. Então, o parque tem isso, né? O parque agrega pessoas muito bacanas, né? E que você que vem aprendendo nesses últimos 6 meses. O potencial que o Parque Itatiaia tem de agregar gente bacana para ajudar na gestão, para estar na gestão. Queria agradecer, então, esse momento. Acho que foi bacana, né, Clau? Acho que, vamos fazer mais, né? A gente estava utilizando essa live. Perguntando quando é a próxima. Eu vi aqui também perguntando sobre questões da estrada, né, da parte alta. Com relação a isso, eu acho que não vai dar para
estender, mas a gente vai ter informações sobre isso no próximo informativo do parque, que a gente também divulga no Instagram, então fiquem atentos lá que a gente está se esforçando para trazer melhoras para a nossa estrada. A gente espera que no ano que vem, no período da temporada, a gente esteja com uma estrada melhor. E vocês também, quem quiser sugerir também temas para a live, seria ótimo também, né, Cláudio? Se quiser deixar aí opiniões, sugestões, tá de portas abertas. Vamos fazer isso, Felipe. Eu acho que a gente poderia abrir alguma maneira, sei lá, uma perguntinha, aquelas caixinhas de pergunta no perfil sobre sugestões de temas. Acho que vai ser legal a gente fazer isso. Isso. Boa ideia. Vamos fazer isso então. De repente a gente pode fazer uma chamada buscando esses temas, né? Cláudio, Felipe, acho que uma coisa que está me preocupando muito por todas as cidades que eu percorro e viajo é a urbanização dos animais silvestres. Com o avanço das cidades sobre as áreas protegidas, eu acho que a gente está enfrentando um problema muito sério do comportamento das pessoas nas grandes metrópoles com essa nova fauna, gambás, lagartos, jiboias, jacarés, capivaras. Como é que a gente deve proceder ao encontrar ou se deparar com o animal silvestre? Então, acho que essa live também pode ser uma boa, né, para pegar um outro público aí que está acompanhando a gente, pelo que eu estou vendo aqui. Já temos uma primeira sugestão. É isso. Cláudio, então, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que esteve aqui conosco. A gente chegou ali até uns 48, 50 acompanhantes aí, né, Cláudio? Mais ou menos assim. Sim. E tem muitos que vão passar depois, uns que só entram e saem, mas tivemos um número fixo aí de 45, 43 pessoas. Muito bom. Legal. Valeu, Cláudio. Valeu, Eduardo. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até a próxima. Tchau, Cláudio. Tchau, Felipe. Oi?